Olá, Antônio Brasiliano, Risco no Ar. Hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre a ISO 31050. Esta ISO já foi publicada lá fora do Brasil, obviamente, tá certo? Em outubro de 2023. E ela foi colocada agora em consulta pública, saiu dia 15 de maio e temos 60 dias para fazer, na verdade, as observações e vocês lerem. Convido todos a baixar do site da ABNT, porque é uma norma muito importante para nós, e isso significa o seguinte, que nós temos que estar up-to-date em relação a esta norma. Por que ela é muito importante? Vou mostrar para vocês, mas já vou estar falando aqui, porque ela casa dois frameworks em um. O que vem a ser isso? Ela, na verdade, trata da gestão de riscos integrada com um ciclo de inteligência estratégica. Ok? Então, isso é fundamental para que a gente possa estar enxergando. E a ferramenta que nós colocamos da Brasiliano dentro, da verdade, do ciclo estratégico são cenários prospectivos. A disciplina de risco emergente já está dentro da nossa ferramenta, da nossa plataforma Interrisc, já com métricas e já com a metodologia toda ela estruturada. Vou agora compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ter uma noção mais clara, melhor sobre o contexto que tem da questão do risco emergente, que eu acho que isso é importante para a gente poder estar falando e conversando sobre os quesitos que a consulta pública e a norma hoje fornece para a gente, ok? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente poder estar, na verdade, vendo, verificando, e nós estamos enxergando isso de maneira clara. Muito bom, senhores. Então, nós temos aqui a ISO 31050, é uma ISO TS, que é Technical, tá certo? E ela tem, na verdade, foco dela é o risco emergente para você estar aprimorando, na realidade, o quê? A resiliência. Então, o foco dela é a aprimoração da resiliência. Isso é fundamental para que vocês tenham esse conhecimento e enxerguem isso sobre a questão da resiliência. Então, fundamental e importante a gente entender o processo como um todo. Verifique vocês que as normas de referência, eles colocam duas normas sobre resiliência, a questão do princípio atributo, a 22.316, e o vocabulário dela, 22.300. Então, é importante. Coloca 31.000 e 31.010, obrigatoriamente, que são as normas, né, referências na questão que elas utilizaram e implementaram isso. Ok, senhores, então o que vem a ser, na verdade, o risco ou riscos emergentes? Ponto importante, a gestão de risco emergente ela vai centrar-se no conhecimento, ou seja, depende da gente buscar a informação, analisar a informação e interpretar a informação. Quer dizer, informação interpretada vira inteligência e transforma-se em conhecimento. É um ponto fundamental, o ciclo de inteligência para a tomada de decisão estratégica, certo? Tática e operacional. Ou seja, nós temos que buscar, na realidade, as informações sobre os respectivos riscos. Então, isso é importante. E vamos buscar aonde essas informações? No contexto externo e no contexto interno, para a gente poder entender a volatilidade do mercado, tá certo? A sua complexidade, tá certo? E a ambiguidade. Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque riscos emergentes e riscos sistêmicos possuem uma alta volatilidade e uma grande incerteza, tá certo? Isso é primordial. As empresas, para serem resilientes, então, ela tem que lidar o quê? Com cenários de riscos, cenários de descontinuidade, cenários de emergência e cenários de crise. E levando em consideração que elas podem ter a ocorrência simultânea de diversos riscos integrados para poder estar lidando com ela. E agora, o que vem a ser a resiliência, segundo a 30.050, que é importante a gente entender. Então, elas partem da premissa, tanto a 31.050 como a 22.316 e a 22.300, na definição de resiliência. O que é resiliência? É quando nós, da empresa, temos que antecipar o quê? Antecipar os eventos, antecipar os riscos, para o quê? Para que eu possa resistir e absorver.
A resistência e a absorção só vai sair, senhores, se eu tiver e implementar medidas de prevenção e de redução de impacto. Em função de quê? Da antecipação. Então, eu antecipo, implemento as minhas medidas para resistência e absorção. Para quê? Para que eu possa responder de forma adaptada. O que é responder de forma adaptada? Eu tenho que estar adequado ao contexto que está ocorrendo. Essa é a grande sacada que nós temos que fazer. No fundo, obrigatoriamente, nós não podemos estar olhando para o retrovisor. Eu tenho que olhar sempre para frente. Então, essa imagem aqui mostra claramente onde eu tenho que estar focando. O retrovisor é passado, então é engenheiro de obra pronta. Já está, já aconteceu, já sei quais foram as causas, já sei quais são as consequências. Eu tenho que focar aqui, onde está míope, onde está nebuloso, para eu poder ter uma maior assertividade. Eu tenho que praticar o acrônimo chamado ARARA: antecipação, resistência, absorção, resposta adaptada. Então, o ARARA é o acrônimo que nós temos que estar repetindo. O ARARA é materializado com base em quê? Nesse gráfico aqui, aonde eu tenho que estar mostrando aqui, de maneira muito clara, o que nós temos que estar fazendo. Isso que é fundamental. Então, no eixo Y é a funcionalidade da empresa, no eixo X é a questão do tempo, o 1 é quando ocorre o evento e o 2 é a questão do teste de estresse. Não posso ultrapassar. Tenho 4 possibilidades. Primeira, eu não faço nada, não consigo responder. Quebrei, parei, não vou dar resposta para o evento, tá certo? Segunda opção, eu posso dar uma resposta, barrigo aqui, caio aqui para poder estar a resistência, não é muito boa, acabou fazendo eu perder velocidade na subida e eu tenho um gap entre o C e o B, ou seja, eu não consegui cumprir com o meu objetivo. Eu não voltei nem no mínimo que eu estava fazendo anteriormente. O B, eu parei aqui, porque tive que dar a minha resistência à absorção, consegui pegar força e voltei no mesmo nível que eu estava antes. É ruim? Não, é bom. Agora, qual é o objetivo principal nosso? É fazer uma resistência à absorção boa, dou uma respirada, quando pego o fôlego, eu ultrapasso aquilo que eu estava fazendo. Então, nesse caso aqui, eu volto a ser antifrágil, ou seja, eu consegui ultrapassar, inclusive, o que eu estava fazendo anteriormente em termos de produtividade, em termos de resistência, em termos de alcançar os objetivos. Esse é o recado que a norma hoje fornece para a gente. Então, isso é um ponto principal nós estamos entendendo. E, para isso, senhores, eu tenho que mudar nosso mindset. Então, tenho que virar a chave e começar a pensar com cenários integrados junto com gestão de riscos. A norma 31.050 usa 31.000 como princípio e estrutura e usa o mesmo framework dela, tá certo? Juntamente com o quê? Com a norma 56.006, que é de inovação. Então, é um casamento, é uma integração que eu tenho que fazer para poder estar atingindo, né, essa antecipação clara, tá certo? Esse daqui é o framework da norma. Vejam vocês que ele tem aqui uma moldura onde nós temos a comunicação e consulta, onde eu tenho o escopo e o critério, contexto, tenho o relato aqui, obrigatoriamente, igual tem na 31.000, e tenho, na verdade, o monitoramento e análise crítica. Dentro dele, eu tenho o ciclo de inteligência e tenho a gestão de riscos, que, transformada já com peças que nós temos que estar trabalhando, é essa cainha que ele fica aqui. Então, nós temos um ciclo de inteligência, onde eu vou coletar informação, analisar e transformar em conhecimento e mandar estes cenários para a gestão de riscos. Então, isso que é fundamental. É esse processo que nós, da Brasiliano, já adaptamos, tá certo? Ou seja, eu tenho que fazer os ciclos de inteligência, verificar o que a empresa quer, o que o meu demandante pede de informações e de cenários para a gente poder estar enxergando, para a gente poder criar. Na nossa metodologia, a gente vai fazer um ciclo completo de inteligência e, ao final, nós vamos criar cenários. Estes cenários são mandados obrigatoriamente para onde? Por framework de análise de risco. E nesse framework, nós vamos trabalhar com o processo da 31.000 normal, mas tem um diferencial.
nós utilizaremos os impactos cruzados. Nós vamos utilizar, na verdade, para o risco emergente, a matriz de impacto cruzado, a matriz de motricidade, para que a gente possa enxergar quais serão os riscos considerados motrizes, dependentes de ligação, e os considerados, na verdade, independentes, tá certo? Esta é a nossa forma de trabalhar para a gente poder enxergar o processo como um todo. E isso vai para o monitoramento através de indicadores depois, quando o processo aqui se encerra, o processo dentro da moldura. Então, esse nosso vídeo aqui, Risco no Ar, foi feito para vocês poderem entender que existe agora a 31.50, oficialmente no Brasil, já está em consulta pública, então, é importante a gente estar estudando e a gente estar implementando. A área precisa de um processo mais parrudo disso, para a gente ter, na verdade, indicadores, temos cenários para estar trabalhando. Para a gente poder concluir isso daqui, então, o que eu falo para vocês? Eu dou a dica de que nós temos que estar obrigatoriamente falando o quê? Ensejando o quê de forma clara? Então, senhores, essa visão aqui é uma visão do framework que vocês tiveram. É importante vocês entenderem que esse framework é um pulo, né? É uma ascensão que, tecnicamente falando, que temos que usar 2, 3 até metodologias, inteligência, cenários e riscos, e uma quarta dentro de riscos, que é a interconectividade, tá certo? É importante a gente entender esse processo. Vou parar aqui agora de fazer o compartilhamento para vocês entenderem melhor. E um ponto importante: consultem, entrem, estudem e votem. A norma daqui a 60 dias vai passar para o processo de estar sendo publicada. Creio eu que até o segundo semestre ela já estará publicada e ampla no mercado, ok? Risco no Ar vai começar a trazer sempre as novidades que nós temos agora no mercado, acontecendo na questão dos riscos como um todo. Não esqueçam de vocês clicarem aí e se inscreverem no nosso canal do YouTube, é importante para a gente. Quanto mais pessoas assistirem, é melhor. Então, é um ponto fundamental para vocês. E eu encerro aqui, então, esse Risco no Ar com essa novidade, que é muito importante, 31.50. Não esqueçam, votem lá e cliquem aí no sininho. Muito obrigado, até a próxima.